Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa De Volta para Casa, onde nós vamos conhecer a história de irmãos e irmãs que caminharam distantes do rebanho do Senhor, mas retornaram para casa, retornaram para a Santa Igreja Católica. E hoje está comigo o Danilo. O Danilo foi da Igreja Presbiteriana, ele foi diácono, mas desde 2020 ele voltou para a Santa Igreja Católica e hoje ele vai nos contar um pouquinho sobre a sua jornada, sobre a sua trajetória e o que o fez tomar essa decisão. Boa noite, Danilo. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é um privilégio poder contar como foi a minha trajetória. Foi bastante difícil, teve momentos de dificuldade, mas valeu muito a pena. Ah, muito bom. Danilo, deixa eu te perguntar, você é católico desde 2020, não é isso? Isso, sim. Tá. Desde 2020, dezembro de 2020, mas eu nasci católico, então fiz a primeira comunhão quando era criança. Ah, então você fez primeira comunhão, você frequentava a Igreja Católica e depois você foi para a Igreja Protestante. Exatamente. Você ficou quanto tempo na Igreja Protestante? Eu fiquei 13 anos como protestante. 13 anos. E o que te levou para a Igreja Protestante? Porque se você fez primeira comunhão, você estava envolvido dentro de uma comunidade católica, dentro de uma paróquia, como que foi essa transição para a Igreja Protestante? Bom, eu acredito que, primeiro, um dos motivos grandes foi eu não tive uma boa formação a respeito da doutrina da Igreja Católica. Tá. Eu não tive essa formação como deveria ter tido. Então, algumas dificuldades, algumas dúvidas me apareceram justamente quando um dos meus amigos, que eu tinha acabado de fazer uma amizade, e ele me falou, ele se converteu ao protestantismo, a uma igreja protestante pentecostal, e então ele me começou a compartilhar comigo a respeito da sua conversão, dos motivos dos quais ele se tornou protestante. E isso fez com que eu olhasse para ele, para os argumentos dele e também para os argumentos bíblicos, porque ele me convenceu a adotar uma premissa que eu nem sei por que eu adotei sem questionar, que é a premissa do só Escritura, a ideia de que tudo precisa estar revelado somente na Escritura e nada além da Escritura pode ser tomado como verdade. Então, ele me mostrava textos das Escrituras e eu, como não tinha nenhuma formação a respeito de hermenêutica, de teologia, de exegese, de nada, e nem também histórica a respeito da doutrina, da história da Igreja Católica, da Igreja Cristã. Então eu entendi ali, vendo versículos como os dos quais você já citou, que é o de Êxodo 20, e pensei, poxa, isso é simples, é uma coisa muito clara. Aqui não pode Exatamente, ter imagens. não pode ter imagens. Então, como que se a igreja tem um monte de imagens e os evangélicos não têm imagens, se a Bíblia não mostra em nenhum momento que tem Nossa Senhora de Aparecida na Bíblia, ou os santos intercedendo claramente, evidentemente. E tudo tem que estar na Bíblia, né? Segundo a crença do Sola Escritura, que, ironicamente, esse postulado não está na Bíblia, né? Exatamente. E também fui pego um pouco pelo medo por questões escatológicas, questão da vinda de Cristo, da grande tribulação. Eu pensei, poxa, eu preciso com urgência corrigir a minha vida espiritual, corrigir tomar uma decisão que me leve para o céu, já que eu tinha essa consciência e um medo do inferno e um desejo, lógico, de ir para o céu. Ou seja, você como católico, você tinha consciência acerca de Jesus, acerca da Bíblia, acerca do nosso destino eterno, mas por causa de uma má formação, quando alguém te abordou, aquilo fez sentido para você e você se tornou protestante. Exatamente, eu tinha já uma noção do que Cristo fez por nós. Eu me lembro que tinha no meu quarto um crucifixo e eu sabia que Jesus tinha morrido por mim, mas eu não entendia muito bem como eu deveria fazer para ser um bom cristão. Ok, então você se tornou protestante, foi protestante durante 13 anos, se tornou diácono da Igreja Presbiteriana. E qual que era, durante esse período, a sua visão sobre a Igreja Católica? A minha visão era totalmente ruim a respeito da Igreja Católica. Eu pensava claramente que eles eram pessoas ignorantes, que não sabiam ler a Escritura Sagrada e que eles eram idólatras e que idolatravam Nossa Senhora. E eu pensava de fato que
qualquer católico era um ignorante bíblico e não conhecia as Escrituras e que bastava ele ler as Escrituras e ele deixaria de ser católico. Era só ler a Bíblia que ele ia deixar de ser católico. Com certeza. E é interessante assim, porque você ainda poderia pensar, eu já fui católico, eu sei do que eu estou falando, né? Exatamente. Eu usava esse argumento, falava, eu fui católico, comecei a ler a Bíblia e deixei de ser católico. Entendi. A Bíblia me tirou do catolicismo. Exatamente. Então, com essa visão de mundo que você tinha, um ex-católico que tinha se tornado protestante, que era líder numa congregação, numa paróquia local, o que foi a primeira faísca que te chamou a atenção para o catolicismo? Eu comecei a trabalhar numa marcenaria. Eu tinha acabado de me casar, estava passando por alguns momentos difíceis, fiquei desempregado. Então eu encontrei uma marcenaria que estava precisando de um ajudante. E eu falei, eu topo qualquer coisa, então vamos trabalhar. E aí, começando a trabalhar lá, eu percebi que o meu patrão, Fabiano Carvalho, o nome dele, era católico. E eu pensei, poxa, um alvo fácil, católico, não sabe nada de Bíblia, eu vou converter ele e os meus colegas de trabalho. Deixa eu cumprir minha missão aqui, né? Isso. A gente está conversando com o Danilo que foi protestante durante muitos anos, inclusive foi diácono da Igreja Presbiteriana, e nós estamos no programa De Volta para Casa, e ele está contando para a gente como que ele se tornou católico. E eu te interrompi, Danilo, quando você falou uma coisa muito interessante. Você começou a trabalhar numa marcenaria, percebeu que o seu patrão era católico, praticante, e você disse, eu já atingi o conhecimento bíblico, deixa eu ensinar para ele, igual ensinaram para mim um dia. O que aconteceu a partir daí? Então, eu não sabia que eu estava caindo num lugar onde já tinha um histórico de debates e onde o pessoal gostava mesmo de instigar o debate e filmava até e fazia... e dava bastante risada dos testemunhos de Jeová, por exemplo, que iam lá e saíam bravos de lá, porque esse meu patrão, Fabiano, ele tinha uma formação apologética muito boa, ele sabia defender a sua fé, principalmente dos protestantes. Então, como já debatia com protestantes, e para ele foi muito fácil acabar com os meus argumentos. Eu me lembro que a primeira coisa que eu perguntei para ele foi a respeito das imagens. E falando com ele a respeito das imagens, eu questionei a respeito do livro de Êxodo, capítulo 20, e ele me disse que... e aí ele me deu uma resposta, e no final da resposta eu lembro das palavras dele, ele disse, pronto, quanto a isso você está refutado. E aí eu pensei, poxa, cara, como que ele, um católico que não sabe nada de Bíblia, fala para mim que eu que quero ser pastor, que gosto de teologia, como que ele pode falar para mim que eu fui refutado? Então eu fiquei muito bravo nesse momento, fui para casa doido, convencido de que ele de fato tinha usado bons argumentos, e eu falei, eu preciso estudar, e eu passei muito tempo pesquisando sites de apologética protestante para conseguir ganhar dele. A questão das imagens, que foi o tema da nossa catequese nesse primeiro bloco, a questão das imagens, que para um protestante é um tema caríssimo, né? Nós não podemos nem pensar em como seria Jesus se nós formos protestantes, né? Você chegou na marcenaria do Fábio, o nome Fabiano. dele? Fabiano. Chegou na marcenaria do Fabiano e um católico preparado te mostrou que não tem problema nenhum ter imagens, muito pelo contrário, as imagens são muito úteis na nossa jornada de fé, e ele disse, você está refutado. Percebam, queridos, a importância de nós termos, como aconteceu na vida do patrão do Danilo, nós termos pelo menos duas coisas. Primeiro, a paixão pelas almas, vontade de compartilhar a verdade em amor. E segundo, preparo. Talvez, se fosse um católico que não estuda, que não conhece a sua própria fé, o Danilo teria tirado ele da Igreja Católica e levado para outro canto, né? Então essa foi a primeira faísca, né? E a partir daí você começou a estudar, a entrar em sites, assistir pregações.
Houve alguma doutrina, Danilo, algum dogma católico que você teve dificuldade de aceitar e como que você superou isso? Eu acho que a maior dificuldade de todo protestante com a doutrina católica é também ligado à questão das imagens, mas também a questão da devoção mariana. Quando nós pensamos no quanto Maria é honrada na fé católica, a gente tem bastante dificuldade, o protestante tem bastante dificuldade de aceitar que aquilo seja comum e normal, porque parece, aos olhos protestantes, que Maria é honrada como se fosse uma deusa, como se tomasse o lugar de Deus. E, além do mais, nós fazemos orações, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, nós rezamos Ave Maria, o terço, 50. Quando eu fiquei sabendo que o terço eram 50 Ave Marias e só 5 Pai Nossos, eu pensei, poxa, mas é claramente uma honra maior a Nossa Senhora do que a Cristo, a Deus. Então, Maria tem um lugar no centro da Igreja Católica e, por isso, a minha maior dificuldade foi a Mariologia. É interessante porque a base até mesmo filosófica, né, do protestantismo nos diz que para Deus ser glorificado, o homem tem que ser aniquilado, né? Tem que ser diminuído. E a gente descobre hoje que não, né? Quando nós louvamos as obras do Criador, a gente não está diminuindo a glória do Criador, né? A gente está louvando a obra do Criador. Como que você superou essa barreira com Nossa Senhora? Bom, essa ilustração que você deu foi uma das ilustrações que o Fabiano me mostrou. Ele acabou me dizendo o seguinte: a gente gostava de desenhar, eu também e ele também, e aí a gente desenhando algumas coisas ali nos pedaços de madeira que sobrava, ele me falou, olha, quando você honra uma imagem, um desenho que eu fiz, você fala, nossa, como ficou bom, isso você está dando honra para mim, porque eu que fui o desenhista, não a imagem. A imagem foi eu que fiz. Então, isso começou a me fazer pensar que quando eu honrava a criatura e honrava aquilo que é criado por Deus, que foi bom, eu estava honrando ao Senhor, nosso Deus. Fabiano te falou isso? Uhum. Muito bom. Percebam a importância de um católico preparado. Danilo, você já era casado quando você se tornou católico? Eu já era casado com a minha esposa, Lilian. Sua esposa também protestante? Protestante, filha de pastor protestante. Filha de pastor? Isso, filho de pastor batista. Então, peraí, deixa eu entender. Pastor batista, tem a filha, cria a filha dentro da igreja batista, entrega a filha em casamento para um diácono da igreja protestante e, de repente, esse diácono da igreja protestante diz para o sogro e para a esposa, olha, eu virei católico. Como que foi isso, Danilo? Como é que a sua esposa reagiu? A família da sua esposa reagiu? Como que foi isso? Então, primeiro, porque eu passei pela igreja batista, então eu já havia tirado a minha esposa de uma igreja credo batista, que batiza só adultos, batiza só pessoas que têm condições de manifestar a sua fé, e levado para a igreja presbiteriana, que batiza crianças. Já tinha causado confusão com o sogro. Já tinha tirado da igreja batista, levado para a presbiteriana. Sim, mas ao mesmo tempo, a igreja presbiteriana ainda conserva certa amizade com os batistas. Sim, sem dúvida. E é tida como uma igreja séria, como de fato é. E por causa disso, quando eu me tornei católico, a minha maior dificuldade, porque eu adiei a minha conversão. Há 3 anos antes da minha conversão, eu já queria ter me tornado católico. Já tinha entrado em crise, já tinha feito a minha primeira oração mariana, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que me ajudasse, se de fato ela pudesse me ouvir. Então, eu ainda não tinha, já estava numa crise onde eu não sabia mais no que crer. Foram 3 anos de crise. Exatamente, até porque eu tive contatos com argumentos históricos, eu comecei a perceber que o protestantismo, na minha cabeça, funcionava como se sempre tivesse sido daquele jeito na história. A grande verdade, né, Danilo, é que quando a gente começa a estudar o catolicismo pelo prisma que for, eu vou estudar pelo prisma histórico, é a igreja correta. Pelo prisma teológico, é a igreja correta, né? Cultural. E aí a gente começa a, de fato, entrar em crise. Talvez você que está nos assistindo e nasceu num lar católico, talvez você não tenha a noção do tesouro que é ser católico. E não tenha a noção de que foi assim na vida do Danilo, foi assim na minha vida. Quando nós chegamos no momento que a gente diz assim, queremos nos tornar católico, a crise se instala.
A crise se instala porque a gente não sabe como lidar com as mais diversas questões que vão desde a círculo social, questões familiares, em alguns casos questões financeiras. Então essa crise existe. Eu estou dizendo isso, Danilo, porque um dos propósitos desse programa de Volta para Casa é mostrar para os nossos irmãos católicos a beleza, a bondade e a riqueza da fé católica que por vezes nós deixamos de dar o devido valor, né? Então vamos lá, você estava em crise já há 3 anos. Então, e só que quando eu tive essa crise, eu considerei a dificuldade que seria e as implicações que eu deveria enfrentar se eu tomasse aquela decisão. Então, eu pensei na minha esposa, eu pensei na família da minha esposa, eu pensei nos meus amigos, eu pensei nos meus planos de ir para o seminário e me tornar pastor protestante. Você pensava em ser pastor, né? Sim, então eu queria seguir essa carreira dentro da igreja. Eu já tinha um plano para isso desde do início já de eu ter me tornado protestante. E aí, quando eu considerei todas essas coisas, eu pensei, eu não quero lidar com essas implicações agora, com essas dificuldades agora, eu não consigo lidar com elas. Comuniquei até a minha esposa sobre a minha crise, falei com ela que eu estava em crise, que eu estava com dificuldades. Ela já pensou, não, se você se tornar católico, eu não vou com você não. Então, isso me fez com que eu deixasse para lá, coloquei dentro de uma gaveta, fechei e deixei lá por 3 anos escondido, até que chegou num momento onde eu comecei a sentir que não tocar mais naqueles assuntos seria já uma desobediência contra Deus, já que todas as questões que me faziam favorável a crer na doutrina da fé, da doutrina da Igreja Católica, me levavam a, de fato, acreditar que elas eram verdadeiras. Você já não era mais ignorante. Isso. Ignorante no sentido de desconhecer a verdade, né? Às vezes, a pessoa que está fora da Igreja Católica, pelo menos institucionalmente, mas na ignorância, Deus vai lidar de uma forma. Mas quando nós nos tornamos conhecedores de que a Santa Igreja é a Igreja de Jesus, isso tem um peso de responsabilidade, né? Com certeza. Fabiano me falava da ignorância invencível e eu pensava, a minha ignorância já não é mais invencível. Foi vencida, né? Foi vencida. Foi vencida. No seu ponto de vista, Danilo, por que alguém que chegou às informações que você chegou, a consciência de que você chegou acerca da fé católica, deve se tornar católico? Por exemplo, por que você não falou assim, ok, a Igreja Católica é uma boa igreja, uma igreja que também tem o seu valor, mas eu posso continuar servindo a Deus aqui na minha igreja, ainda mais como diácono que eu sou na igreja presbiteriana. Por que alguém tem que se tornar católico quando chegou no ponto que você chegou, em vez de permanecer um evangélico mais aberto ao catolicismo, por assim dizer? Bom, no meu caso, eu queria de fato experimentar o cristianismo na sua plenitude. Eu queria de fato desfrutar de tudo aquilo que Cristo tinha para mim. E uma das coisas que pesou bastante foram a questão da sucessão apostólica, que era necessária para que tivesse validade os sacramentos. Então, se era necessário que houvesse uma sucessão apostólica na história, onde bispo por bispo havia ordenado os presbíteros e tudo mais, e que ligasse essa sucessão aos apóstolos, isso deveria fazer com que eu, de fato, considerasse com mais força a necessidade de me tornar católico se eu quisesse participar dos sacramentos com validade, se eu quisesse, de fato, receber Cristo na Eucaristia. E quando eu comecei a pensar, considerar principalmente a questão da Eucaristia, de que Cristo estava presente lá, de que era Deus ali no pão, que em aparência de pão, e isso fez com que eu tivesse uma urgência no meu coração para me tornar católico, porque eu queria de fato experimentar o cristianismo verdadeiro e não ficar à margem do cristianismo, não ficar afastado ou continuar sendo um irmão separado. Você então se tornou católico porque você queria experimentar o cristianismo na sua plenitude. Foi essa frase que você disse. Você experimentou? Sim, com certeza. A minha primeira experiência numa missa, em relação, por exemplo, às imagens novamente,
Eu tinha, já por causa de um dos documentos de fé da Igreja Presbiteriana, eu tinha a ideia de que imagens eram proibidas absolutamente. Até mesmo, por exemplo, as imagens mentais. Por causa disso, eu tentei experimentar uma espécie de cristianismo onde eu não fazia imagens mentais, nem mesmo quando eu estava lendo as Escrituras. Não assistia filmes onde tinha representação de Deus e tudo mais. E por causa disso, eu acabei, na minha primeira missa, tendo uma experiência sensacional. Porque quando eu fui para a missa, eu comecei a olhar para todas aquelas imagens e para o culto a Deus durante a missa e percebi que eu não precisava mais fazer esforço para não imaginar Deus, mas eu poderia ficar com os olhos bem abertos, olhando então para Cristo ali na Eucaristia, Deus presente em aparência de pão, olhar para as imagens dos santos, olhar para a fumaça do turíbulo, que era as nossas orações subindo a Deus, e olhar para tudo aquilo que era representado através de imagens e comparar aquela presença onde eu estava, aquele lugar onde eu estava, aos céus, ao lugar onde eu participarei de uma adoração ainda mais plena diante de Deus. Então, aquela experiência de experimentar o céu na missa fez com que eu me apaixonasse pela liturgia católica e pensasse que vale muito a pena comungar do corpo de Cristo na Sagrada Eucaristia. Que bonito, Danilo. Nós estamos conversando com o Danilo, que foi diácono da Igreja Presbiteriana e hoje é católico, e ele acabou de dizer uma coisa belíssima e que eu concordo. Nós, na missa, nos encontramos com o céu. O céu se faz presente na missa. Para a gente terminar a nossa conversa, Danilo, lógico que você não vai embora, porque nós estaremos juntos no terceiro bloco também, respondendo perguntas dos nossos telespectadores, mas diante de tudo isso que você falou, da crise que você passou, dos problemas familiares que são muito comuns, né? A gente já, ao longo das nossas quartas-feiras à noite aqui na TV Evangelizar, temos ouvido esses testemunhos e as crises familiares são uma realidade. Que conselho você daria para aquele nosso irmão ou irmã protestante que quer se tornar católico, mas está com medo da reação da família, a reação das pessoas, está com medo porque ainda não compreendeu plenamente em todos os detalhes, todos os mínimos detalhes da teologia católica? Que conselho você daria para essa pessoa? Fala olhando para aquela câmera ali. Bom, eu diria que um dos textos da Escritura que mais tocou no meu coração foi o texto onde Jesus diz que aqueles que amam mais os pais ou os filhos ou qualquer outra pessoa mais do que o próprio Cristo não é digno dele. Então, eu tinha uma preocupação que era pecaminosa no meu coração, porque eu queria agradar as pessoas, eu queria ser aceito por todos e estar de bem com todo mundo, e isso me impediu por 3 anos de participar da comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, vale totalmente a pena. O cristianismo é uma religião de cruz. Você toma a sua cruz, participa dos sofrimentos de Cristo, entrega o seu sofrimento a Cristo, participa então dos sofrimentos dele, e fazendo isso, você percebe que vale totalmente a pena enfrentar qualquer dificuldade. Os mártires nos primeiros séculos enfrentaram mortes terríveis. Então, enfrentar o desgosto, os olhos tortos dos parentes ou as dificuldades e as crises de ansiedade, de lágrimas que podem acontecer, como aconteceu comigo, vale muito a pena, porque nós chegaremos diante de Cristo e Ele estará de braços abertos para nos receber na eternidade. É pouco, né? Sofrer por amor de Cristo, além de ser um privilégio, é pouco comparado com o que os nossos pais na fé sofreram para que nós hoje pudéssemos ser católicos, né? Com certeza. A gente não sofre nada perto do que eles sofreram. É verdade. Danilo, muito obrigado pela sua presença. Não vá embora, porque no terceiro bloco a gente vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. E você também não vai embora, a gente vai fazer um breve intervalo, mas já já a gente está de volta para o terceiro bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar.
Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa De Volta para Casa, onde nós contamos as histórias de irmãos e irmãs que estavam caminhando distantes da Santa Igreja, mas retornaram para o lar, voltaram para a Igreja Católica. E no programa de hoje está comigo o Danilo que foi diácono da Igreja Presbiteriana, mas decidiu se tornar católico. Ele contou para nós no segundo bloco a jornada dele e agora ele vai me ajudar a responder algumas perguntas que vocês enviaram para nós. Vamos lá, Danilo? Essa pergunta, Danilo, vem de uma pessoa lá de Campinas, vizinho seu, né? Você é de Morungaba, não é isso? Morungaba. Ah, Morungaba é o quê? Meia hora de Campinas, Meia hora. Então, quem mandou essa pergunta foi o Júnior Menezes Roque. A pergunta dele é a seguinte: qual a importância e a necessidade de uma catequese sólida na vida do católico e qual o melhor jeito de educar na fé? Bom, eu acredito que a catequese é uma das coisas mais importantes na vida do católico e deve começar logo na infância, pelos pais mesmo, que devem ter já um conhecimento a respeito da doutrina da igreja para que possa passar pelos seus filhos, ensiná-los já na doutrina cristã, o catecismo, decorando até perguntas do catecismo, os 10 mandamentos e coisas muito importantes a respeito da sua fé e já prepará-lo, por exemplo, mesmo que por uma leve apologética, para que saiba responder aos possíveis questionamentos da sua fé. Então, a catequese, por exemplo, no meu caso, se eu tivesse tido uma catequese consistente, eu teria sido católico sempre e não teria passado 13 anos numa igreja protestante. Perfeito. Muito bom isso que o Danilo falou, gente, pelo seguinte: um dos principais propósitos deste programa não é trazer protestantes para a Igreja Católica. A proposta não é essa, em absoluto. É lógico que se isso acontecer, eu não vou ficar aborrecido, né? Mas um dos principais objetivos, talvez o principal, é comunicar os princípios eternos da fé católica de maneira prática, de maneira acessível, para fortalecer você que é católico, para fortalecer você que ama Nossa Senhora, que ama a Eucaristia, mas às vezes está enfraquecido na fé e porque não teve uma formação sólida, porque não teve formação ou porque também não foi atrás de formação. Porque tem gente que se queixa de não ter tido formação, mas a formação está aí disponível. O Catecismo da Santa Igreja tem de graça na internet, as Escrituras Sagradas estão de graça na internet. Então não teve formação porque não teve ou porque não foi atrás, e aí recebe uma investida de alguém dizendo: a sua igreja tem imagens não pode. A sua igreja reza para os santos, não pode rezar para os santos. A sua igreja reza pelos mortos, não pode rezar pelos mortos. E aí você, na falta de uma boa catequese, na falta de uma formação sólida, abandona a fonte da água da vida, abandona o Jesus eucarístico que te visita, que te alimenta, para ir atrás de segmento A, segmento B da cristandade. Sabemos que as denominações protestantes são nossas irmãs, a grande maioria delas tem o batismo válido e reconhecido pela Santa Igreja, mas quando alguém deixa a Igreja Católica para ir para um outro segmento da cristandade, perde muito. Danilo nos dizia do céu na terra, que é a Santa Missa, né, Danilo? E a segunda pergunta do Júnior, lá de Campinas, é: qual a melhor maneira, o melhor jeito de educar na fé? Dentro da igreja protestante, a gente tinha jeitos interessantes, né? De educar, as escolas bíblicas. O que você sugere que a gente pode aprender
com os nossos irmãos protestantes para fazer uma catequese mais sólida, mais constante e intencional? Bom, uma das coisas que me empolgou em relação a fazer parte de uma igreja protestante era a ideia de que eles tinham, de fato, uma dedicação muito grande pelo estudo da Escritura. É a escola bíblica dominical. Exatamente. Né? Quando eu fui pela primeira vez numa escola bíblica dominical, eu fiquei encantado sobre quanto de conteúdo bíblico a gente aprendia lá. Então, eu acredito que ter uma formação assim mais consistente, tanto dos nossos símbolos de fé, tudo daquilo que a gente tem como regra de fé, ter uma formação a respeito da Sagrada Escritura, da tradição, do magistério, da doutrina da igreja, no catecismo, em diversos documentos que nós temos, é extremamente importante, e isso deve acontecer desde a infância. Os pais devem ensinar os filhos e, com certeza, a comunidade paroquial também deve investir nesse tipo de formação para que possa formar as pessoas firmes na sua fé e convictos para que também não se percam durante a caminhada. Então, o papel de catequizar os filhos e levá-los para o céu é dos pais. Com certeza. A igreja, a paróquia vai ajudar. Sim, porque se a paróquia falha em ter bons catequistas e ter catequistas bem formados, a pessoa mesmo consegue identificar isso pela catequese boa que teve dos pais. Então é em casa, os pais ensinando, explicando a respeito da história das imagens, a história dos santos, dando o exemplo dos santos, buscando a santidade na casa, então catequizando também com o exemplo de fé e com a santidade da vida. Isso com certeza vai fazer com que a fé dele seja fortalecida, e mesmo que ele não saiba responder em algum momento alguma questão sobre a sua fé, ele vai pensar, a minha fé é consistente e eu sei que tem pessoas que sabem respondê-la e eu vou pedir ajuda. E é interessante porque isso que você me falou me lembrou duas coisas. A primeira coisa foi um contato que eu tive com uma família recentemente, fiquei hospedado na casa de uma família muito querida, e eles relatavam para mim que eles achavam a formação catequética da paróquia deles muito fraca. Sabe o que eles fizeram? Eles se voluntariaram para ser catequistas. Eu achei isso tão bonito, porque às vezes a gente é tão acostumado a ser consumidor, que a gente fala assim, a formação aqui é muito fraca, vou para outra paróquia. Né? Ou então eu vou ficar falando mal aqui da minha paróquia, do meu padre. Esse casal não. Eu achei fraco. Eles foram lá e se tornaram voluntários para servir na paróquia, talvez uma coisa que vale a pena, né? E uma outra coisa também que me chama muita atenção, Danilo, é que eu vejo pais se lamentando, pais e mães, né? Se lamentando, eu não consigo ensinar meu filho, eu não consigo... Mas ensinou tanta coisa, né? Os pais ensinam o filho a ler, a escrever, ensinam o filho que ele tem que tirar boa nota, ensinam o filho que ele tem que fazer faculdade, passar no vestibular. Por que ele não consegue ensinar a fé? Será que ele acha que é uma coisa mágica, ele acha que o papel é só da igreja? Então, me parece que, de fato, essa questão da terceirização da catequese é muito comum. Se pensa que, poxa, eu não tenho habilidades para ensinar, eu não tenho conhecimento da fé católica, mas vai chegar a hora que ele vai aprender porque ele vai para a catequese, e lá a catequese dele acontece. Eu não preciso ensinar porque tem o padre para isso, tem os catequistas que estudaram para isso, então eu deixo para eles. Muito bom. Obrigado, Júnior Menezes Roque, de Campinas, pela pergunta. E obrigado, Danilo, por me ajudar na resposta. A gente tem mais uma pergunta dos nossos telespectadores, e essa pergunta vem da Ana Cristina Ferreira Lima, de Brasília, Distrito Federal. E a pergunta dela é a seguinte: só posso comungar se tiver me confessado? Bom, eu acredito que, de acordo com a doutrina da igreja, o que a gente precisa para comungar é estar em estado de graça. E como a maioria de nós sempre peca, infelizmente, nós precisamos certamente nos confessar e estar, através da confissão em estado de graça, recuperar o estado de graça, ter os nossos pecados absolvidos e perdoados, para que então possamos comungar. E para isso também é necessário que a gente saiba reconhecer
quais são os tipos de pecados que nos impedem da confissão. Os pecados mortais, da comunhão. Os pecados mortais, os pecados graves, são os que devem nos afastar por um tempo da comunhão, para que então confessemos, recuperemos o estado de graça e possamos comungar. Isso me faz ter a percepção de que uma paróquia bastante saudável é aquela que importuna bastante o seu pároco, pedindo-lhe confissão, fazendo filas de confissão, e onde o próprio pároco gasta tempo ouvindo confissões e dando absolvição. Vamos fazer uma coisa? Vamos dar trabalho para os padres desse Brasil? Você topa? Com certeza. Você que está nos assistindo, junte-se a mim e ao Danilo na campanha Dê Trabalho para o Seu Padre. O que é a campanha Dê Trabalho para o Seu Padre? Se você está há muito tempo sem se confessar, agende uma confissão urgentemente. A pergunta da Ana Cristina é: só posso comungar se estiver me confessado? A resposta do Danilo foi perfeita: você só pode comungar se você estiver em estado de graça. E o que é estar em estado de graça? É você estar com os seus pecados perdoados. O pecado mortal, como o próprio nome já diz, é letal, ele te mata. Ele mata a vida da graça dentro de você. E o que é um pecado mortal? Para que aconteça um pecado mortal, você precisa de três condições. Primeiro, matéria grave. Segundo, você tem plena consciência, ou seja, você sabe que é matéria grave. E terceiro, você tem plena liberdade. Você fez porque quis. Você pecou porque quis. Será que passando por essas três peneiras, você cometeu um pecado e a matéria é grave, você sabia que era grave e você fez porque quis? Se isso aconteceu, meu irmão e minha irmã, eu e o Danilo estamos lançando a campanha aqui: dê trabalho para o seu padre, dê trabalho para o seu pároco, agende uma confissão urgentemente, porque agendando a sua confissão, vai se cumprir na sua vida o que diz lá na primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Danilo, muito obrigado pela sua presença, foi uma alegria conhecer um pouco mais da sua história, tê-lo aqui conosco. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Eu que agradeço, Eduardo. Fico muito feliz de poder estar aqui, com certeza. É para mim um privilégio muito grande poder contar a minha história, não porque eu quero ser conhecido, mas porque isso ajuda, no meu caso, ajudou muito conhecer pessoas que também se tornaram católicos, passaram por essa transição. Então, eu espero que mais pessoas também saibam que as dificuldades podem ser vencidas e também passem corajosamente por essa transição. E se alguém quiser te achar nas redes sociais, pegar algum conselho com você que já percorreu esse caminho, como é que faz? Bom, tem meu Facebook, Danilo Ribeiro, você pode me encontrar. Tem um canal também no YouTube chamado Cristão Católico, se chamava Cristão Reformado, e aí eu mudei o nome para Cristão Católico. Então você pode ir lá se inscrever no meu canal, me fazer um comentário lá nos vídeos lá, e eu posso até te passar o meu contato, você pode me mandar uma mensagem e a gente pode conversar tranquilamente. Então é isso. Muito bom. Eu também quero convidar você a me seguir no Instagram. O meu @ é dudufaria1. E a minha atuação no Instagram é para ajudar você a conhecer, amar e defender a fé católica. Também convido você a entrar no meu site, eduardofaria.com.br, e lá você vai ter uma série de recursos para te ajudar a crescer no conhecimento da fé da Santa Igreja. Que Deus abençoe vocês e até o próximo programa, na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui na TV Evangelizar.